Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, né? Em nome de Jesus. Hoje eu vou falar sobre quando você levanta, sabe? E parece que você não levantou. De tão abatido, às vezes, que você tá, de tão para baixo que você tá. Porque acontece isso com a gente, né? Acontece isso com a gente. A gente levanta naquele desânimo, a gente levanta tipo para baixo, a gente levanta. Se pudesse, a gente não levantava, a gente ficava na cama, deitado. Às vezes acontece isso com a gente. Mas daí eu vejo que quando acontece isso com a gente, o que a gente tem que fazer? A gente não pode ficar moado no canto. É pior quando você fica moado no canto, quando você, sabe, deixa aquela tristeza tomar conta de você, é pior. Você pode ver, é pior. O certo é o quê? Primeira coisa, claro, é a gente buscar o Senhor. A gente orar e ler a palavra e pedir para que Deus tire aquilo da gente, porque Deus tira a gente, né? Deus tira essas coisas da gente. Basta a gente procurar o Senhor, basta a gente se aproximar dele, se achegar até ele, ele tira essas coisas da gente, né? E você, a outra coisa é você procurar estar conversando com as pessoas, né, interagir ali na casa, onde você estiver, né, conversar, procurar brincar, né? Aí você vai ver que essas coisas saem de você, né? Então, o que acontece? Você tem que fazer essas coisas para você não deixar aquela coisa se aprofundar mais. Porque quando você fica no seu canto quieto, pensativo, né? Aí aquela tristeza acaba tomando conta de você. E você às vezes não tem nem força para reagir, né? Por quê? Porque você deixou, porque você, né, deixou aquilo acumular em você. Então o certo é você fazer isso. Buscar Deus, conversar com Deus, entregar nas mãos de Deus, procurar conversar com as pessoas, procurar interagir ali onde você está, como eu falei, né? Brincar, para que aquilo saia de você. Porque isso acontece, a maioria das pessoas acontece essas coisas. Acontece, né? Até mesmo você estando na igreja ou você não estando, acontece, com qualquer um isso pode acontecer. Se não acontecesse, você tem uma base por isso, né? Se não acontecesse, cristão não vivia em depressão, cristão não vivia triste, abatido, angustiado. Então você vê que acontece, até mesmo com as pessoas que estão dentro da igreja. Essas coisas acontecem. Mas basta você procurar fazer o que eu falei, né? Entregar a Deus, orar, ler a palavra, brincar com as pessoas, como eu falei. Procurar interagir ali para aquilo não tomar conta de você, né? Então, tem dia que não é fácil, tem dia que não é fácil, não adianta. Tem dia que parece que a gente, sabe, nossa, parece que aquele peso em você, que misericórdia, né? Aquela angústia, agonia, aquela tristeza. Meu Deus, é ruim quando acontece isso com a gente, é ruim. Eu, quando acontece comigo, eu faço isso, eu vou orar, né? Eu oro o tempo todo. Aí eu vou orar o tempo todo, tá ali, Deus, tira isso de mim, Deus, eu quero ser feliz, Deus, eu quero tua paz. E eu faço isso, né? É fácil? Não, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque tudo falar é fácil. Mas na prática, no dia a dia, a gente sabe que não é tão fácil assim como as pessoas falam.
A gente sabe, eu sei disso que não é fácil. O que eu falo aqui, eu sei que não é fácil. Fique sabendo você que eu sei. Eu sei porque o que eu falo aqui, a maioria das coisas que eu falo aqui, eu já passei ou eu estou passando. Entendeu? Por isso que eu falo. Mas eu falo para quê? Para fortalecer vocês, para mostrar para vocês que tem jeito, mostrar para vocês que tem solução, né? Por isso que eu falo as coisas aqui. Eu leio a palavra, eu vejo que aquilo que eu falo está na palavra, né? Se você tem dúvida do que eu falo, às vezes, de um assunto, vai na Bíblia. Leia a Bíblia lá que você acha o que eu falo. Pesquisem. Te dá um exemplo. Como Deus fala, né? Amai uns aos outros como a si mesmo. Né? Carregai o fardo de um ao outro. Cuidai de um ao outro. Principalmente da fé. Né? Um exemplo que eu estou te dando para você. O que eu falo está na Bíblia. Está em Gálatas 6:9. Jesus pede para a gente carregar a carga uns dos outros. Amai uns aos outros, cuidar uns dos outros. Está em Gálatas, um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, às vezes, tudo o que eu falo aqui é o que eu vejo na Bíblia. Eu vejo na Bíblia, eu leio a Bíblia, né? Eu pesquiso na Bíblia, eu vou ler a Bíblia para poder eu falar. Porque eu não posso falar o que vem na minha boca de qualquer jeito. Né? Por que eu não posso? Porque aí eu estou manipulando vocês, manipulando o que eu estou falando. Aí como que eu vou te dar, por exemplo, um exemplo bom, se o que eu falo não é verdade? Sempre eu peço para vocês o quê? Vamos andar na verdade. É a verdade. Eu não falo sempre aqui, eu converso com a minha esposa e falo, amor, vamos andar na verdade. Na verdade de Deus. Porque a verdade de Deus nos liberta. Então, eu tenho que andar na verdade. Para mim falar, eu tenho que dar exemplo. Né? Um exemplo. Muitos líderes vai no púlpito, fala, mas no dia a dia não faz aquilo que falou no púlpito. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Outro exemplo. Tem muitos líderes, muitos pastores aí que sobe no púlpito lá, prega, fala tudo. Mas você vai ver o dia a dia da pessoa é totalmente diferente do que ele falou lá no púlpito. Não está dando na verdade. Não está dando bom exemplo. Por isso que eu sempre falo. Para a gente falar, a gente tem que ter certeza. E a gente tem que andar naquilo que a gente falou. Né? Outro exemplo. Você vai julgar os outros. Vai falar mal dos outros, condenar os outros, apontar o dedo para os outros, se você é a mesma coisa do que você está condenando ou apontando o dedo. Entendeu? É assim. A vida da gente, na verdade, a gente tem que andar na verdade. Na verdade. Por isso que eu sempre peço para Deus, eu quero andar na verdade de Deus, eu quero ser diferente. Diferente para agradar a Deus, para dar um bom testemunho. Né? Eu quero ser quem eu sou, não eu manipular eu. Põe a máscara, né? Na igreja é um, fora da igreja é outro. Não. Eu quero ser a mesma coisa dentro da igreja no meu dia a dia. Mesma coisa no meu dia a dia eu quero ser dentro da igreja. É isso que eu quero ser, é isso que eu peço para Deus. Ser o verdadeiro cristão, não ser o cristão falso. Um cristão que manipula, que chega aqui diante da câmara, fala tudo para vocês e não faz aquilo que eu estou falando. Ou não fala a verdade. Mas o que eu falo, eu vou na Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu vejo o que eu tenho que falar. Que nem esse assunto que eu estou falando aqui. Tem dia que você acorda que parece, se você pudesse, você não acordava. Né? Eu tenho que falar a verdade. O que acontece com a gente? Dentro da igreja ou fora da igreja, acontece. Eu estou dando dica para a gente não deixar. Porque eu sei que muita gente passa por isso. Eu também passo. Aí eu faço o quê? Eu vou orar. Aí eu oro mais ainda do que eu já oro. Eu oro mais ainda. Procuro estar conversando com a minha esposa, com as minhas filhas,
para aquilo ir embora. É isso que eu faço. Então a gente tem que viver na verdade, né? Tá passando por um momento assim, busque Deus. Brinque, converse, dê risada, peça para Deus tirar de você, para a gente viver nossa vida saudável diante de Deus. Porque o que eu estou falando aqui, eu leio a Bíblia, eu vejo que os profetas de Deus passaram por isso também. Eu vejo que os profetas de Deus passavam por isso também. Você lê a Bíblia, você vai ver. Ah, fulano estava angustiado. Você vê que isso acontecia com os profetas também, de Deus. Né? Então é assunto que eu falo porque eu vejo na Bíblia. Para a gente não viver, acontecer essas coisas com a gente não deixar aquilo tomar conta. Aquilo vai tomando conta, aí você vê muitos tiram a vida, né? Você vê, muitos vivem em depressão, porque às vezes deixa aquilo tomar conta dele. Às vezes deixa de ver, dobrar o joelho, orar, ler a Bíblia, buscar, sabe, na palavra de Deus, a solução. Não vai. Aí aquilo vai incomodando, vai entrando na mente, e as pessoas entram em depressão às vezes, uns tiram as vidas. Então a gente tem que ser verdadeiro, tem que buscar o reino de Deus, não adianta. Né? A gente tem que viver na verdade. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Às vezes a gente tem que ser, principalmente com a gente tem que ser honesto para quando a gente chegar diante de Deus, a gente for pedir uma coisa, a nossa consciência vai lembrar que a gente é honesto. Agora, se você não é, a sua consciência, se chegar diante de Deus, sua consciência vai falar para você: nossa, eu estou pedindo isso, mas eu não sou honesto. Essa é a vida da gente. Então a gente tem que viver na verdade. Viver na verdade. Buscar Deus, buscar o reino de Deus, buscar as coisas de Deus, buscar aquilo que agrada a Deus, mesmo contra a sua vontade. Eu já falei para vocês aqui, às vezes eu não tenho vontade nenhuma de orar. Aí que eu vou orar. Aí que eu vou lá e dobro meu joelho e oro contra a minha vontade. Porque eu sei, se eu não for orar, aquilo vai tomando conta, chega uma hora eu não quero nem saber mais de Deus. Não quero nem saber. De ler a Bíblia, de meditar na palavra, de ler a Bíblia, de orar. Eu falo porque já aconteceu comigo. Por isso que eu falo. Eu falo porque já aconteceu. De eu não ir buscar, de eu se afastar de Deus, daqui a pouco eu não queria nem saber mais. Já aconteceu, por isso que eu falo as coisas. Por isso que eu falo para vocês o que eu falo, ou eu já passei, ou eu estou passando. Por isso que eu peço a vocês que se inscrevam, deixem o like de vocês, né? Compartilha. Se inscreve no canal, que esse canal é canal de verdade. É de falar da vida da gente, de falar de Deus, as coisas de Deus. Tá bom, meus queridos? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você que está passando por isso. Que Jesus entre em seu coração.